Olha, eu acho que as pessoas ainda não se deram conta do tamanho desse escândalo. Ele é muito grande. O próprio Donald Trump, postou que talvez esse seja o maior escândalo político de todos os tempos aqui nos Estados Unidos. E ele é chegado, né, a hipérboles, mas nesse caso eu acho que ele não exagerou. Por que isso? Como vocês muito bem colocaram, a USAID era uma agência independente que era utilizada, sim, para alguns casos de ajuda humanitária, mas principalmente para desenvolver um trabalho de soft power, né, de projetar o poder americano no mundo. Especialmente durante a Guerra Fria, tinha esses dois modelos e, de uma certa forma, os Estados Unidos em certos países compravam apoio, né, ou exerciam essa influência através dessa ajuda. Só que qual é que é a grande subversão da USAID, que é o grande escândalo? Ao invés da USAID e outras agências serem utilizadas para levar à frente os interesses americanos e até mesmo os valores americanos, né, como democracia, como direitos humanos, como livre mercado, entre outros, essa agência há algum tempo passou a ser um instrumento de poder para a esquerda americana, que passou a ser uma esquerda globalista contra os interesses americanos. Porque vamos pegar o exemplo do Brasil, né? E fica evidente o efeito do que essa agência bancou em termos de censura, de perseguição política no Brasil. Você teve, durante o governo Bolsonaro, talvez o presidente mais pró-americano da história, né? Por que cargas da água os Estados Unidos e essas agências vão utilizar o seu poder, a sua influência, para operar contra esse candidato e a favor de um candidato que claramente está alinhado, hoje, né, está mais alinhado ao eixo russo-chinês ou mesmo aos globalistas? Você só vai fazer isso por um motivo. Se você não está mais seguindo uma política de Estado, né, dos Estados Unidos, mas sim seguindo um projeto de poder dos democratas. E esse é o grande escândalo político. Porque a noção de show de Truman, né? Por que a gente usou o termo show de Truman? Para quem não sabe, vale a pena ver esse filme. O show de Truman conta a história de um sujeito que viveu dentro de um reality show sem saber, né? Nasceu dentro de um reality show, cresceu toda a sua vida dentro do reality show sem perceber que estava no reality show, até que ele começa a perceber algumas coisas estranhas e chega à conclusão que de fato a vida dele era fake, né? Porque, por exemplo, você deve ter visto aí, algum tempo atrás, a gente aqui na Brasil Paralelo fez essa cobertura, até porque fomos alvo, né, de censura, um termo chamado desordem informacional, que foi proferido pelo ministro Lewandowski durante o julgamento de um vídeo que a BP fez, pegando lá os escândalos de corrupção durante os governos Lula. E o ministro disse que aquele vídeo era desinformação porque o Lula em si não foi denunciado, né, por conta daqueles escândalos, então isso era uma desordem informacional. Na época todo mundo ficou surpreso, né, mas poxa, será que o ministro inventou esse termo? Onde é que surgiu essa desordem informacional? Aí você vai ver e percebe que um documento produzido pela USAID, ainda em 2021, né, essa decisão do ministro foi de 2022, discorria longamente sobre a desordem informacional. Aí você vai ver que toda essa arquitetura de censura que foi criada não só no Brasil, mas no mundo, vem de agências, de ONGs, de estudos acadêmicos, de jornalistas que foram bancados direta ou indiretamente pelo USAID, né? Então, essa agência de fact-checking, os jornalistas, os estudos acadêmicos, nesse caso aí do paper que eu até apresentei na minha página, né, esse estudo que eu fiz, baseado no trabalho do Mike Benz, essa ideia de desordem informacional foi desenvolvida por uma agência chamada Internews, né, uma ONG. Essa Internews recebeu quase $500 milhão nos últimos anos, segundo a própria agência, para bancar 4.291 grupos de mídia independentes, com dinheiro do Estado, mas enfim,
para produzir 4.400 horas de conteúdo que alcançaram 778 milhões de pessoas e treinaram 9 mil jornalistas apenas em 2023. Né? Então, tudo que a gente enxerga, né, como a gente enxerga a realidade, vem boa parte da imprensa. Se esses caras estão bancando a imprensa a nível global, as ONGs, e a gente sabe que o maior fenômeno, né, político dos últimos anos é justamente essa busca por censurar pessoas, especialmente do lado direito do espectro político, que eles chamam de populistas autoritários, né? A gente está vivendo num mundo que foi criado por esses caras. Então, essa ideia de normalizar a censura, normalizar a perseguição política contra a direita, né, criminalizar a direita, veio desses caras. E o que o Trump está fazendo agora? O Trump está fazendo o que o saudoso professor Olavo falava quando o Bolsonaro tomou, né, a posse. Se você não desfazer essa máquina que a esquerda montou dentro dos governos para impedir que a direita governe, você não vai conseguir governar. E foi exatamente o que aconteceu com o Trump no primeiro mandato, foi exatamente o que aconteceu com o Bolsonaro, só que o Trump aprendeu a lição. Então, o que ele está fazendo é exatamente retirar as fontes de financiamento que foram ilegalmente montadas a partir do próprio Estado, de uma maneira profundamente antidemocrática, porque se você tem uma estrutura de Estado não eleita, definindo políticas públicas, inclusive toda essa agenda woke que vocês já mencionaram, né, entre outras coisas, ideologia de gênero, abortismo, né, que são agendas para clivar a sociedade, para destruir a sociedade, para controlar a sociedade através dessa divisão. Se você faz isso e você não respeita o voto do eleitor que, né, foi lá na urna e definiu por um projeto de governo, você está, na verdade, dando de fato um golpe. Né? E é isso que o Trump está desmontando nesse momento. O grande ponto é que isso não tem um efeito só nos Estados Unidos. Isso tem um efeito global, inclusive no Brasil. E o Mike Pence, só para finalizar, ele disse que ele resolveu passar a desenvolver esse trabalho porque ele identificou as estratégias que eram utilizadas para influenciar outros países sendo utilizadas contra o público americano. Ou seja, né, você tem uma estrutura que foi utilizada para a defesa nacional, defesa do interesse americano, segurança nacional, sendo utilizada contra os próprios americanos. Isso para ele foi a gota d'água, ele passou então a fazer essas denúncias. Né? Então, de fato, eu acredito que talvez seja realmente o maior escândalo político de todos os tempos.